4 horas de louvor e adoração. Jovem Gospel. Rádio feita pra quem adora. Um toque de adoração no ar. Jovem Gospel FM. E aqui a gente começa a nossa reflexão dessa manhã de quinta-feira, né? Dia 27 de janeiro de 2022, mais um dia, mais uma oportunidade que temos de falar do amor de Deus, de refletir em sua palavra, é o que nos mantém vivos, né? E na esperança, porque o mundo é mau e as investidas do inimigo são muitas, mas nós devemos estar firmes nas promessas do Senhor, confiando de que Ele está no comando, né? Está no controle e está cuidando da gente. E a nossa leitura de hoje, com o título de A Figueira, né? Vai estar em Marcos capítulo 11, versículos 12 a 14. No dia seguinte, quando eles estavam voltando de Betânia, Jesus teve fome. Viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá para ver se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Então disse à figueira: que nunca mais ninguém coma das suas frutas. E os seus discípulos ouviram isso. E agora fica a pergunta, né? Por que Jesus amaldiçoou a figueira? Se está dito que nem tempo de figos era. Aí, Jesus foi mal em fazer isso? Não era tempo de figos, Jesus estava cobrando algo de que não era no devido tempo de produzir? Tem a pergunta, né? Devemos atentar para uma característica peculiar desta árvore. Junto com a sua folhagem nascem nódulos comestíveis que são uma espécie de precursores do figo verdadeiro. A presença destes nódulos demonstrava que a produção seria abundante. Quando Jesus viu aquela figueira, procurou estes figos verdes e não os encontrou. Ou seja, não haveria frutificação naquele ano. Esta figueira, que aparentemente prometia muito, não tinha nada a oferecer além de sua falsa aparência. Nem mesmo uma promessa de frutos ela tinha. De forma simbólica, essa figueira pode ser comparada ao povo de Israel. As pessoas daquela época aparentavam ser muito religiosas, tinham uma folhagem brilhante, né? Ou seja, suas roupas eram de chamar a atenção, mas suas vidas não apresentavam frutos correspondentes. Seriam julgadas por Deus por causa da sua vida religiosa estéril. É interessante notar que, na mesma época em que a figueira foi amaldiçoada, também foi anunciada a destruição de Jerusalém. O texto de hoje serve como uma advertência a todos aqueles que parecem ser muito mais do que são. Não podemos nos esconder atrás de uma folhagem, né, empolgante e bonita. Devemos apresentar frutos reais ao Senhor, em vez de cultivarmos uma aparência de santidade. Temos que estar muito atento, pessoal, porque muitas vezes nos escondemos através da nossa vestimenta, do nosso modo de falar, do nosso modo de se aparecer, né? Mas o nosso íntimo, né? O nosso coração, como é que está a nossa atitude diante do Senhor? Porque uma coisa é, podemos até esconder algo das pessoas, mas de Deus a gente não consegue, porque Deus conhece o nosso coração. Ele está lá, onde você está sozinho. Você acha que está só, mas Deus está com você. E Ele sabe o que está no seu coração, Ele sabe das suas intenções. Então não adianta nós tentarmos esconder algo do Senhor. Jesus adverte também aqueles líderes religiosos da época, né? Fariseus, que são como sepulcros caiados, por fora aparente bonita, né? Tudo cheio de beleza, de adornos, de enfeites, mas por dentro é uma podridão, cheio de coisas ruins. Como está você nesse dia? Em relação às obras que você tem praticado, você é simplesmente vivendo pela aparência? Você se apresenta para Deus e para a sociedade como uma pessoa justa,
No seu modo de vestir, no seu modo de falar? Ou as suas ações demonstram isso? Devemos ficar atentos, porque nós não podemos esconder nada de Deus. Deus conhece, sabe que somos pecadores, nós somos falhos. O que nós devemos é reconhecer isso, gente. Devemos reconhecer que somos pecadores, que somos falhos, e não tentar mostrar que não somos. Nós precisamos da misericórdia de Deus, nós precisamos nos apresentar a Deus e pedir para que Ele nos ajude a continuar, a nos livrar dos pecados que tenta nos tirar do alvo que é Ele, e mostrar para as pessoas que juntos nós podemos conseguir, buscando a presença de Deus para as nossas vidas. Que eu não sou melhor do que ninguém. Sou pecador, porque todo homem é pecador, toda pessoa é pecador. E precisa de se aproximar do Senhor, de viver uma vida santa que agrada a Ele. Mas essa vida santa não deve ser como a dos fariseus da época de Jesus. Uma roupa bonita, um modo de falar, os melhores lugares, cheio de segurança. Eu falo isso até muitas vezes para pessoas que estão no meio artístico, né? Cristão, para cantores e outros níveis de pessoas que muitas vezes, quando chegam a um nível de popularidade, tem que andar com segurança. Até para fazer um evento para algum lugar, tem que ter um carro muito confortável para levar, só vai se for de avião, só pode ir para tal lugar se for nos devidas seguranças possível. Eu fico imaginando como seria com Jesus. Jesus abriu mão de tudo isso para poder chegar nas favelas, no interior, lá no meio dos gentios, nas pessoas que mais precisavam dele. Ele chegava na ralé, nas pessoas que estavam com lepra, as pessoas doentes, que estavam com mau cheiro devido à sua pobreza, a falta de condição, a falta de conforto. Jesus ia lá. Hoje, muitas vezes, nós somos tentados a ter mais e mais, a condição financeira melhora, eu alcanço um nível superior aos outros na sociedade, ou na minha posição de artista, ou político, ou qualquer outra situação que Deus deixar eu chegar, e ali eu já começo a me sentir que eu preciso de segurança. Para mim ir para tal lugar, só se for em um veículo com ar-condicionado, devido ao conforto, talvez até blindado. E não condiz com o que a palavra de Deus diz de um verdadeiro crente, do verdadeiro cristão. Porque Jesus veio a esse mundo para nós imitarmos Ele, imitarmos o Mestre, né? Seguirmos de acordo com o que o Mestre fez a gente fazer também. Então devemos ver se os frutos que estamos produzindo hoje condiz com o fruto de verdadeiro cristão, né? Se abre mão do conforto, se abre mão do que tenho em prol do reino de Deus. Estou fazendo isso? Porque Deus vai nos pedir conta dessas coisas aí. Assim como ficou aquela figueira, né, diante do Senhor, Jesus olha e percebeu, aqui não vai ter nada. Não tem agora e nem vai ter no futuro, porque não está dando sinais de que vai produzir. Seca. Agora, se Jesus olha para a gente e vê em nossos corações que estamos até capengas, né? Até com dificuldade, mas estamos lutando para mostrar, para buscar a santidade, para viver uma vida santa diante do Senhor, Ele vai cuidar da gente para que a gente produza mais frutos. Mas se Ele olhar em nós e ver uma fruta que está vivendo, um ser vivendo de aparência, e não tem possibilidade nenhuma de produzir nenhum fruto, é um triste fim. Então é hora da gente fazer uma reflexão da nossa vida, ver como estamos seguindo nessa caminhada. Agora há pouco falamos aqui da Ludmila Feber. Não tem muitos dias atrás falamos também do irmão Lázaro. E a gente vê tantos cantores, tantas pessoas, artistas e pessoas que não são artistas, pessoas que estão no anonimato, pessoas que estão saindo desse mundo. O que faz o diferencial, gente, é as minhas obras, o que eu estou fazendo, o que eu estou apresentando para Deus. Eu estou sendo uma figueira frutífera ou uma figueira infrutífera, sem possibilidade de produzir algo.
Fica a reflexão na sua cabeça aí nesse momento para você pensar e você entender que você está aqui nesse mundo não para preencher um espaço, né? E ser mostrado, mas para você produzir frutos, levar o evangelho, levar um conforto espiritual, falar de Jesus para as pessoas que precisam ouvir, viver uma vida santa diante do Senhor. Você não tem que provar nada para as pessoas, você tem que viver uma vida santa que agrada a Deus. Tais frutos demonstrarão nossos arrependimentos, né? À medida dos frutos que nós produzimos, eles vão mostrar o arrependimento e que estamos unidos em Cristo. Assim como fala o versículo em destaque, né? Jesus disse: vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Como a figueira, todo aquele que tem uma vida de hipocrisia corre perigo de sofrer o julgamento divino. Referindo-se aos falsos profetas, Jesus disse que toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Mateus 7,19. Já uma produção abundante de frutos glorifica a Deus e demonstra que a pessoa segue a Cristo. João 15, versículo 8. E a sua vida está estéril ou produzindo frutos? Somente com Cristo podemos dar frutos. E uma coisa que a gente pode refletir também, que a respeito do julgamento divino, né? E quando fala que, como a figueira, todo aquele que tem uma vida de hipocrisia corre perigo de sofrer o julgamento divino, é que com esse justo juiz não tem advogado diferente do que Jesus, porque ele é o único advogado. Então não tem segundo plano, não tem nenhuma manobra que pode tirar você do inferno, a não ser se você estiver vivendo uma vida com Cristo. A realidade é essa: aceitar Jesus e viver uma vida que condiz com o que Jesus está falando, uma vida reta, uma vida que Jesus nos ensina a viver. E aí, Jesus será o seu advogado diante do Pai. No dia em que você ser chamado para ser julgado por Deus, Jesus é o teu advogado. Não tem advogado melhor do que esse. Que Deus abençoe você, que você possa entender a vontade de Deus para a sua vida, que possamos produzir frutos de arrependimento, frutos que levam pessoas a conhecer Jesus através do nosso modo de viver, que sejamos um exemplo de vida, que sejamos obreiros aprovados, não pela comunidade em que vivemos, mas por Deus, porque Ele é quem vai nos julgar, é Ele quem vai nos abrir a porta do céu para entrarmos lá. Que Deus abençoe você. Seja frutífero, produza frutos de arrependimento, seja fiel ao Senhor, seja honesto, seja verdadeiro, produza frutos de arrependimento. Que Deus abençoe você nesse dia, nessa manhã, nessa semana que está quase no fim. Que possamos ser verdadeiros discípulos de Cristo através do nosso modo de viver. Que possamos ser obreiros aprovados por Deus. Que Deus abençoe você nesse dia.